esse dia especial, por este culto especial, amém? Em comemoração ao Setembro Amarelo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e eu sei que vai abençoar você poderosamente. Abra comigo agora em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. Diz assim: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morreu, te levantaste e comeste pão. E disse Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, porque foi amado do Senhor. Diga amém, diga glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta palavra, nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Escute isso. Deixa eu contextualizar para você o assunto, para você compreender essa história. Aqui está o momento em que Davi está recebendo a notícia de que seu filho está doente, gravemente doente. E que filho é esse? Esse filho é fruto do pecado de Davi com Batseba. Os irmãos que não sabem, Batseba era casada com Urias. E Davi então vai tomar Batseba para ser sua mulher, vai mandar Urias para a guerra, para Urias morrer na guerra. E ali, com esse pecado de Davi,
a Batseba vai engravidar. E essa gravidez gera uma criança, mas é uma criança que nasce de um pecado. E quando a criança nasce, diz a Bíblia que Deus a feriu com uma doença. A criança adoeceu gravemente. Davi, como pai, quando recebe a notícia, fica angustiado. Ele então começa a jejuar. Ele se prostra na areia, na terra, no barro, no pó, e começa a chorar pelaquela criança. Ele começa a orar para que Deus intervenha, para que Deus restaure a saúde daquela criança. Porém, os dias foram passando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias. A criança não melhorava. Os anciãos da casa de Davi, os empregados, tentavam de todo jeito levantar Davi daquela situação. Davi, vamos comer, Davi. Davi, levanta dessa terra. E Davi não levantava. Imagine passar 7 dias sentado, prostrado no pó, jejuando. 7 dias a criança morre. Quando a criança morre, os empregados de Davi ficam aterrorizados. Eles diziam assim: como é que a gente vai falar para Davi essa história agora? Se quando a criança estava doente, ele estava jejuando e ninguém conseguia convencer ele a comer, imagina agora quando ele souber que a criança morreu. E eles estavam lá, o grupinho cochichando, bem baixinho. Davi aqui, prostrado na terra, percebe o cochicho dos empregados. Ele então diz assim: a criança morreu? E os empregados falaram assim: morreu, Davi. Quando Davi sabe que a criança morreu, o que ele faz? Davi se levanta. Davi vai tomar um banho, vai trocar de roupa e entrar na casa do Senhor e vai adorar. Depois que ele faz isto, ele volta para os seus empregados e diz para eles: agora preparem a comida para mim, eu vou comer. Davi come e eles ficaram assustados, sem entender nada. E gente curiosa é assim, né? Ele vai perguntar. Chegaram para o rei e falaram assim: Davi, rei, como é que é isso mesmo? Porque quando a criança estava doente, tu jejuou, tu orou, tu chorou, tu estava no pó, na terra, e ninguém te fazia levantar para comer. E agora que a criança está morta, tu faz é se levantar, tomar banho, trocar de roupa e comer. Na cabeça deles virou o negócio. Porque o que é comum quando alguém recebe a notícia de uma morte? O que as pessoas fazem? Se elas já estavam mal, a maioria fica mais mal ainda. O desespero fica maior quando alguém recebe a notícia da morte de alguém. Porque o luto é para muita gente, irmãos, um momento de desespero terrível. E com Davi foi diferente. Quando Davi recebe a palavra de que a criança tinha morrido, ele prontamente se levanta. Ele vai tomar banho, ele vai se vestir uma nova roupa, ele vai entrar na casa do Senhor e vai adorar. Como é que é isso? Como é que alguém tem essa ação diferente daquilo que se espera? Quando eles perguntaram para Davi por que ele fez aquilo, Davi disse: olha, quando a criança estava doente, eu jejuei, eu chorei, eu orei, para ver se Deus se compadecia e restaurava a criança. Agora, quando a criança morreu, o que adiantava eu orar? O que ia adiantar eu jejuar? Eu não tinha mais como trazê-la dos mortos à vida. Eu é que vou morrer e vou até ela. Ela não pode mais voltar até mim. Por isso que eu fiz isto. Amém? Então, baseado nessa história, baseada nessa palavra, eu quero falar para vocês como
que a gente reage? Como é que você pode reagir diante de uma situação difícil, de uma adversidade? Como você deve se portar diante de uma situação que vem para afligir você? Como eu disse, a maioria das pessoas não sabem lidar com problemas. A maioria das pessoas não sabem lidar com situação adversa. A maioria das pessoas, irmãos, não tem estrutura para lidar com a dor, com o sofrimento. E é por isso que a gente vê crescendo cada dia mais histórias e mais histórias, casos e mais casos de pessoas vivendo na depressão, pessoas se suicidando, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão desistindo de lutar, desistindo de perseverar, pessoas que não acreditam mais que podem mudar a situação e estão entregando os pontos, jovens que estão hoje, irmãos, em realidade que a gente nunca imaginava que estaria. Porque o jovem em si, ele é aventureiro, o jovem ele é liberto, ele é muito cheio de expectativa. Mas incrível que estamos vivendo um tempo em que jovens também estão cheios de angústias. Jovens que estão depressivos, preocupados com a vida, que não sabem mais o dia do amanhã, como reagir a ele. Davi, quando recebe essa notícia ruim, de que seu filho estava doente, de que seu filho estava para morrer, ele prontamente começou, irmãos, a buscar a Deus. E aqui está a primeira coisa importante que nós precisamos entender a respeito da adversidade, a respeito de situações adversas. Nós precisamos aprender a buscar a Deus. Amém? Em meio a uma situação difícil, em meio a uma situação complicada, nós precisamos aprender a buscar a Deus. Leia comigo, por favor, no versículo 16, que diz assim: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou e passou a noite prostrado sobre a terra. Primeira coisa importante que Davi vai fazer, Davi vai buscar a Deus. A maioria das pessoas, irmãos, diante da adversidade, elas não sabem buscar a Deus. A maioria das pessoas, diante de uma notícia difícil, de uma notícia ruim, elas não buscam o Senhor. Elas vão ficar lamentando, elas vão ficar resmungando, elas vão ficar reclamando, elas vão ficar prostradas na terra, só lambendo a dor, a ferida, sem saber o que fazer. Davi não. Davi, ele aprendeu, diante de uma situação difícil, diante de uma tempestade, diante de uma dor, ele aprendeu: eu vou buscar a Deus, eu vou consultar o Senhor, eu vou me voltar para o Senhor, eu vou buscar em Deus forças para enfrentar essa situação. Nós precisamos, queridos, buscar forças em Deus. Às vezes, somos atingidos por situações inesperadas, que tentam minar nossa fé e as nossas esperanças. Quantas vezes a gente recebe uma notícia que vem unicamente com o propósito de minar nossa fé, de gerar dentro da gente a desesperança, de gerar dentro da gente, irmãos, o medo, a dúvida, a incredulidade. Quantas pessoas que quando recebem uma notícia ruim, elas ficam apavoradas, elas ficam com medo, com dúvida, a fé delas é abalada profundamente. Então assim é que se levantam as adversidades para tentar atingir a nossa fé. Lembre disto,
Lembre dessa situação. Quantas vezes a nossa fé é atingida com algo para tentar nos fazer prostrar e ficar na terra, no pó e não se levantar mais. O que Davi fez? Davi buscou a Deus. Davi buscou a Deus. Amém? Segunda coisa importante nesse texto é que Davi, ele soube interpretar aquela situação. Ele soube olhar para aquela situação toda adversa e aprender ali lições poderosas para a vida dele. O problema da gente é que na maioria das vezes nós não sabemos aprender lições com a dor em nossas vidas. A maioria de nós, irmãos, não sabe tirar lições, não sabe tirar aprendizado das adversidades que a gente enfrenta. Quantas pessoas que você pergunta para ele assim: ei, e aí, diante dessa tempestade, diante dessa dor que você está enfrentando, o que você aprendeu? Quais as lições que você tirou para a tua vida? As pessoas não sabem tirar lições da dor. Elas não sabem tirar lições das tempestades que elas passam. E é por isso, irmãos, que infelizmente você vê pessoas dia após dia repetindo as mesmas lutas, repetindo as mesmas situações na vida, porque elas nunca aprendem lições com aquelas situações. E quem não aprende, irmãos, repete. Olhe para o irmão do seu lado aí, diga: meu irmão. Diga para ele: quem não aprende, fala mais alto, quem não aprende, repete. Cadê o meu fundo de musical? Quem não aprende, repete. Repete de ano, repete na vida, repete nos problemas, repete. Tem gente, irmão, que está repetindo direto. Não sai daquela aprovação, ano após ano, repetindo. Repetindo de ano, repetindo de prova. Você conhece alguém assim? Não diz o nome não, só pensa, tá bom? Gente que vive repetindo. Porque não aprende as lições. Davi é um homem na Bíblia que ele aprendeu, irmãos, a interpretar as adversidades na vida dele. Sabe qual é a palavra que é usada hoje para interpretar a adversidade? É uma palavra mais atual, mais bonita. É a palavra ressignificar. Ressignificar. Davi aprendeu a ressignificar os traumas, a dor, as aflições, as adversidades na vida dele. Pastor, o que é ressignificar um trauma? O que é ressignificar uma adversidade? É você olhar ela com a outra visão. É você olhar aquela coisa que te machucou, que te feriu, que te causou dor, que te colocou para baixo, mas agora você vai olhar com outra expectativa, com outra perspectiva, com outro olhar. Não mais com o olhar de que, a minha vida não dá certo mesmo, tudo para mim dá errado, tudo para mim é só sofrimento. Esse é o olhar da pessoa que só vive repetindo o problema. O olhar de quem sabe ressignificar, de quem sabe interpretar de modo diferente, ele pensa assim: o que eu posso aprender com essa situação? O que essa dor pode me ensinar? Como eu posso ver esse problema com outro olhar? Como eu posso entender essa situação de maneira diferente? É ressignificar o trauma. Você já ressignificou alguma vez um trauma na tua vida? Você encontra muitos filhos que eles dizem assim: eu tenho ódio do meu pai, eu tenho ódio da minha mãe, por isso e por aquilo. E por onde ele passa, ele fala que ele tem ódio, que ele tem mágoa, que ele tem ressentimento, que ele não quer ver a cara, que ele não perdoa mais, porque fez isso, fez aquilo com ele. A
a pessoa está vendo sempre aquela dor com o mesmo olhar errado. Com o mesmo olhar errado. Mas quando você pergunta assim, sim, e aí? Ele vai dizer assim, mas mesmo que meu pai me machucou, mesmo que minha mãe me feriu, mas eu não vou ser igual a ela foi com o filho. Eu não vou ser aquilo que ele disse que eu ia ser. Eu vou decidir mudar. Eu vou ser diferente. Então aquela pessoa não percebeu que a dor que ela sofreu fez ela decidir ser mais forte, ser mais perseverante, ser mais resiliente, ser mais decidida na vida. E ela nem sabe que ela é hoje uma pessoa forte, que não fica por aí chorando por qualquer besteira, que não fica por aí resmungando, que sabe lutar, enfrentar as coisas. Ela não lembra que ela é essa pessoa hoje, por resultado da dor que ela sofreu lá atrás, de uma rejeição, de uma palavra que ela recebeu, de que ela não iria dar certo na vida, mas ela pegou aquela palavra ruim e disse, mas eu vou dar certo sim. E ela está dando certo hoje, mas ela não lembra que a dor do passado dela, o trauma que ela sofreu, foi para ela, irmãos, uma escada para ela subir na vida, para ser uma pessoa melhor. A maioria das pessoas não sabem disso. Não sabe olhar o problema lá como algo bom para a vida dele hoje. Como assim, pastor? Como é que eu posso ver a dor na minha vida como algo bom? É ressignificar o trauma. É ressignificar o problema. O filho que foi abandonado, ele diz, eu não vou abandonar os meus filhos. E ele cuida dos filhos, ele zela pelos filhos, ele ama os filhos. E ele não sabe que ele faz isso hoje, porque ele teve um trauma lá atrás, de ter sido abandonado. E ele não abandona hoje. Percebeu, irmãos? A questão é você aprender a olhar diferente a coisa. Imagina alguém que ouve assim, tu não vai nunca ter um bom emprego, tu nunca vai se formar. E aí aquela pessoa diz assim, eu vou sim, eu vou me formar. E ele luta, e ele faz acontecer e se forma. Aí ele pensa que ele formou só por mérito dele. Mas ele não sabe que foi o trauma que ele sofreu lá atrás, que provocou dentro dele um desejo de fazer aquilo acontecer. Quando você olha diferente o trauma, você vai dizer assim, hoje eu me tornei o que eu me tornei, porque aquele trauma lá atrás, aquela dor lá atrás, me fez mais forte, e me fez melhorar na vida, e me fez ser uma pessoa abençoada. Então isso é você olhar diferente o trauma que você passou. É você olhar diferente a dor que você enfrentou. O problema é que a maioria das pessoas não sabem olhar diferente a dor. Só olha a dor sempre com o olhar do negativismo, do pessimismo. Sempre olha o trauma com a mesma visão negativa. Aquilo foi só para me machucar. Nunca olha com uma visão positiva, com uma visão otimista. Davi, ele aprendeu a ressignificar os traumas, a dor, o sofrimento na vida dele. Nós precisamos também, irmãos. Nós precisamos também. Então, quando Davi recebe a notícia de que a criança tinha morrido, eu quero que você olhe as ações de Davi. No versículo 20. Antes de ler o versículo 20, eu quero ler só o versículo 18, que diz assim: sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva,
lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Esse é o pensamento que as pessoas têm sobre alguém que está enfrentando uma adversidade. As pessoas pensam assim: se no início da situação ele já estava mal, imagina se ele souber que a coisa piorou, vai ficar mais mal ainda. As pessoas já têm esse pensamento de que os outros não vão conseguir ouvir uma notícia ruim mais ainda. Se já era mal para eles antes, vai ficar mais mal ainda. Porque está assim no mundo. As pessoas, irmãos, quando recebem uma notícia, ficam mal. Quando recebe a notícia, mais difícil ainda, fica 2 vezes mais mal. Isso não é de hoje não, é muito antigo. A reação das pessoas dessa maneira, de sempre ficarem pior ainda, diante da dor, diante de uma notícia ruim. Então os servos de Davi pensavam isso. Se a gente falar para ele que a criança morreu, é aí que ele vai ficar mal mesmo. Tem gente que é assim, né? Ah, não conta não que fulano morreu não, porque ele já estava mal. Se contar que morreu, aí vai morrer também. Só para vocês rirem. A mulher que o marido morreu, e a mulher chorava. E chorava. Meu Deus, meu marido. E aí levaram para enterrar o marido. E lá a mulher chorando no braço do povo. E chora, e angustiada. E aqui na beira do buraco aqui, né? E chorando. Ah, eu quero ir com ele, deixa eu ir com ele. Me solta, eu também quero ir. Eu amo demais ele, me solta. E aí na beira do buraco ela escorregou, irmão. Aquela mulher escorregou, ela caiu dentro do buraco. Me tira daqui, por favor. Me tira daqui. Me tira desse buraco. Tem gente que é assim, a dor dele é momentânea. Quando o negócio pega pro lado dele, ele quer logo cair fora. Mas irmãos, outros não. Outros quando recebem notícia ruim, eles ficam pior ainda. Mas o que Davi fez? Agora leia comigo o versículo 20. Verso 20. Então, Davi se levantou da terra. E se lavou. E se ungiu. E mudou de vestes. E entrou na casa do Senhor. E adorou. Então veio para a sua casa. E pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Olha que tremendo. Quando Davi sabe que a criança está morta, Davi se levanta. Davi fez o quê? Diga, se levantou. Ei, irmãos, se levante também. Quando Davi ficou sabendo, a criança morreu, ou seja, Davi entendeu, não tem mais o que se fazer. Não adianta mais eu ficar lamentando essa situação. Não adianta mais eu ficar chorando por isso. Já morreu. Não tem mais o que se fazer. Eu não posso trazê-la de volta. Davi se levantou. O problema de muita gente é porque a situação já morreu e ele continua prostrado, lamentando. A coisa não vai mais resolver, irmãos. Não vai voltar mais. Mas a pessoa continua lamentando aquilo. Vai trazer de volta? Vai? Não vai. Do que ainda você ficar lambendo a ferida. Não vai trazer de volta. As pessoas, irmãos, estão prostradas na vida por coisas que já morreram e não vai voltar mais. Não vai adiantar ficar lamentando. Não vai adiantar ficar chorando por algo que já morreu. Tem gente, irmãos, que perdeu o casamento e entrou em depressão, querendo que o marido volte. Ei, se ele já arrumou outro, já casou, meu filho,
Levanta. Levanta. Não adianta ficar agora resmungando, lamentando, ou esperando que a coisa mude. Se não vai mudar, meu irmão, você já morreu. Tem gente que perde o emprego e não vai voltar mais para aquele emprego, mas fica prostrado, lamentando. Rapaz, perdi aquele emprego, acabei com a minha vida. Minha vida agora virou uma desgraça. O cara perdeu o emprego, não vai mais voltar para o emprego, mas continua prostrado. Já morreu. E assim, irmãos, o mundo está cheio de pessoas que a coisa já morreu, mas ele continua prostrado. A situação já não tem mais como ser resolvida, mas a pessoa continua prostrada. Por que nós temos visto tanto o aumento de suicídio? Porque são pessoas que não se levantaram. Não se levantaram. A dor, a adversidade prostrou aquela pessoa. Mas quando aquela situação já deu por finalizada, a pessoa continuou prostrada. Continuou prostrada. E o que tem de gente, irmão, prostrado na vida ainda, por coisas que já morreram, por coisas que já passaram e que não vão voltar mais. Não vão. Passou, irmão. O problema é que as pessoas não sabem ressignificar o trauma. Não sabem colocar outra perspectiva diante daquela situação. E fica prostrado. Davi, quando ele soube, a criança morreu, morreu. Davi se levantou. O pessoal ficou assim, vixe, nós pensávamos que esse homem ia ficar pior. Ele vai se levantar. Davi disse, ei, eu não vou mais conseguir trazer de volta a criança. Do que vai adiantar eu ficar prostrado? Eu vou me levantar. A vida segue. Escute isso. Levantar é uma decisão. Diga para o irmão do seu lado assim, meu irmão, levantar é uma decisão. Ou seja, é você que decide levantar. Não adianta, irmão, eu chegar lá e pegar no teu braço e te levantar. Eu vou te levantar só no físico. Eu não vou te levantar dentro de você. Eu não vou te levantar dentro. Dentro de você, só você que consegue decidir levantar. Você entendeu isso? Dentro de você, só você que decide levantar. Eu posso estender o braço para você, erguer você, colocar você de pé, mas dentro de você você está prostrado. Só está em pé só o corpo. Dentro está prostrado ainda. Porque levantar é uma decisão sua, é pessoal. Eu vou me levantar. Eu vou ver com outro olhar essa situação. Vou me levantar. Tomadas de decisões são cruciais nos momentos de adversidade. O que você está fazendo? Nos momentos de adversidade, você está tomando decisão de levantar? Irmãos, a questão não é quantas vezes que eu vou cair. A questão não é quantas vezes que eu vou cair. A questão é quantas vezes eu vou decidir levantar. Porque cair a gente cai muito. E vai continuar caindo. Eu lembro de uma ocasião, de uma situação com a Evelyn que me marcou muito. Ela criança, eu tinha comprado uma bicicleta para ela e estava ensinando ela a andar de bicicleta. E a gente morava numa rua que não tinha asfalto. E aí eu coloquei ela na bicicletinha aqui e fiquei dando várias voltas com ela, segurando. Até que uma hora ela disse, solta papai. Eu empurrei
E ela foi sozinha. Tan, 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 tan. A bicicleta começou a perder força, e ela te bate no chão, na pissarra. E eu vinha correndo. Quando eu disse, meu Deus, a menina tá já chorar, desesperada. Que eu cheguei lá, ela levantou rapidinho aqui, bateu poeira e falou assim, papai, para aprender tem que cair, né? Eu disse, pronto, então vamos de novo. Ela já estava em pé, bateu a poeira aqui, já levantou de novo. Não chorou, irmãos. Ela disse, papai, para aprender tem que cair. Eu disse, tem. Então pronto, vamos lá de novo. E ela caiu várias vezes. E ela caía só com a testa no chão. Eu disse, minha filha, só com a testa no chão. Ela só andava com um galo na testa, porque a bicicleta tem uma testa grande, igual a minha. Ela disse, pai, a minha testa é grande igual a do senhor. Eu disse, amém, minha irmã. É assim mesmo. Ela só caía com a testa no chão, só andava com um galo na testa, toda vez. Toda semana a Evelyn tinha um galo na testa. Caía com a testa no chão demais. Eu dizia, minha filha, quando tu for cair, mete as mãos no meio assim. Ela, não, pai, só lembro de meter a testa. Mas, irmãos, a questão não é quantas vezes você cai. É quantas vezes você vai levantar. Tem gente que cai e não levanta mais. Está lá caído. Não, meu irmão, cair, você vai cair muitas vezes. Mas levante, em nome de Jesus. Levante. Davi se levantou. Segunda coisa que ele fez, no versículo 20. E se lavou, diga se lavou. Diga mais forte, se lavou. Por que Davi se lavou? Para tirar a sujeira. Para tirar a poeira. Ele tinha passado 7 dias, irmãos, prostrado. Se você vai estudar a cultura do judeu, eles prostravam em cima da areia, da terra, da cinza. Jogavam na cabeça. Ele vai se banhar para lavar o pó, a poeira, a sujeira que estava na vida dele. Ei, irmãos, levante, sacode o pó, se lave. Se lave. Tem gente carregando poeira. Tem gente carregando cinza de problema do passado e nunca se lava disso. Nunca se limpa daquela sujeira. Passa a vida inteira carregando aquela sujeira, aquela situação. Passa a vida inteira carregando as cinzas da dor do passado. Tem gente que se você conversar com ele 10 minutos, ele só conta cinza. Ah, porque minha vida não presta. Ah, porque na minha vida está ruim. Ah, meu casamento está uma bosta. Ah, a mulher lá em casa vira o bicho. Ah, eu não aguento mais essa vida. Aquele emprego não presta. Ah, esse dinheiro não dá para nada. Ah, rapaz, tudo na minha vida está errado. Só carrega cinza, meu Deus do céu. Tem gente que não se lava das cinzas da vida dele. Vive carregando poeira a vida toda. A vida toda carregando poeira do passado. Irmãos, é poeira, irmão, do passado. É cinza. É terra. Se lave. Se lave. Ele se levantou, ele foi se lavar. Ele foi se lavar. Se lave. Tire a sujeira da sua vida. O ato de Davi de se lavar significa se limpar das poeiras que o problema deixou. Se lavar da poeira que o problema deixou. Todo problema, toda adversidade vai deixar poeira. Vai deixar cinza. Se você se lavar, você vai ficar sempre limpo. Agora imagine uma pessoa que ano após ano ele caindo e ele ficando com sujeiras e poeira na vida dele, ano após ano. Como é que vai estar a vida dessa pessoa daqui a 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos? Você já bateu
lençol, tapete. Você já bateu o tapete? Você pega assim, bate ele, pá! Chega o bichão, sai poeira a zona dele. Tem gente que se você dá uma batidinha nele, meu irmão, só sai poeira. Dá uma batidinha nele, só sai poeira. É só lamento, é só lembrança do passado, é só história do passado, irmãos. E aí você lembra, você sabe da frase, né? Quem vive de passado é o quê? É museu. Tem gente que o passado para ele é mais presente do que o próprio presente dele. O passado dele assombra mais ele hoje no presente do que o próprio presente dele, do dia a dia, da vida de hoje. O passado aterroriza mais ele hoje. São poeiras, são cinzas. Se lave. Davi se lavou. O que mais que Davi fez? E se ungiu. Isso aqui é tremendo. Ele fez o que, irmãos? Se ungiu. Ele levantou, tomou banho e se ungiu. A unção na Bíblia, o óleo na Bíblia, tem um significado muito profundo. Primeiro significa o próprio cheiro, o perfume, porque o óleo tinha um perfume. Amém? O óleo tinha um perfume. Então a primeira coisa é essa, é um bom cheiro, um perfume. Você sabe que, escute isso, uma pessoa que está traumatizada, uma pessoa que não supera trauma, não tem prazer nem de tomar banho, irmãos. Nem de se limpar. Nem de usar um perfume. Tem gente que está tão amarrado numa coisa do passado, numa dor, num sofrimento, que ele não consegue nem se embelezar de novo. Você vê hoje que tem mulheres e homens que quando se separam, corre logo para onde? Para onde? Vai se arrumar para academia, né? Aí fica tudo bombadão. Aí a mulher fica postando foto, toda bombadona, o homem todo... Para tentar provar que vai superar aquilo. Para tentar provar que está bem ser o outro. Mas não sabe que a maioria desses casos aí, um dos lados não sai de olhar o que o outro está postando. É um olhando no que o outro posta. É, irmão. O cara fica olhando na mulher postando. E ela fica olhando no dele. Como é que está ele? Sem eu agora. Como é que está ela sem eu? Deve estar arrebentada. Aí ele vai lá. Ela está toda... Aí vai na dele, está tudo marombazão. Ficam tentando provar um para o outro que estão limpos, que estão perfumadinhos, que estão cheirosos. E muitas das vezes não estão. Na maioria das vezes estão por dentro arrebentados. Na maioria das vezes. Quando Davi se levanta e Davi se perfuma, primeira coisa, ele se perfuma, mostra que ele tinha já superado. O óleo também na Bíblia fala de capacitação espiritual. Ou seja, quando alguém está ungido, ele está dizendo o seguinte: eu estou preparado para vencer. Eu estou preparado para vencer, eu estou ungido. Ser ungido, no contexto bíblico, significa estar preparado e autorizado a vencer as adversidades. Davi, antes de enfrentar Golias, Davi foi ungido por Samuel. Porque na Bíblia a unção significava autoridade e poder para enfrentar lutas. Davi estava dizendo o seguinte: além de me perfumar, além de mostrar que eu estou perfumado, que eu estou limpo, eu também agora estou preparado para enfrentar de novo qualquer luta que possa vir na minha frente, no meu caminhar na frente. Amém? Porque a pessoa entende, eu venci esse, mas virão outros. E eu preciso estar preparado para vencer.
Que mais que Davi fez? Davi trocou suas vestes. Amém? Mudou as vestes. Olha que tremendo. Mudou o quê? As vestes. Perceba isso. Na Bíblia, as vestes falam de santidade, falam de pureza. Mas na Bíblia também as vestes falam de nova vida. Nova vida. Amém? Então, quando Davi tira as vestes sujas, as vestes do lamento, as vestes da dor, e ele coloca novas vestes, ele está dizendo: eu estou em uma nova vida. Eu estou com uma nova vida. De fato, uma nova vida. Novas vestes. Novas vestes. E a coisa mais extraordinária vem agora, que Davi vai fazer. Diz assim, versículo 20: e entrou na casa do Senhor e adorou. Escute isso. Ele tinha passado 7 dias na casa dele, prostrado no pó, na cinza, orando e jejuando. Quando a criança morreu, ele se levanta, toma banho, se perfuma, troca de roupa e ele vai na casa do Senhor. Ele entra na casa do Senhor e ele adora. E ele adora. Davi não entrou na casa do Senhor para resmungar. Davi não entrou na casa do Senhor para reclamar, para questionar a Deus. Por que que o Senhor fez isso? Por que que o Senhor permitiu isso acontecer? Porque é assim que muitas pessoas fazem, irmãos. Elas na dor vêm a questionar Deus. Davi na dor, depois que ele superou o trauma, que ele ressignificou a adversidade, ele entrou na casa de Deus para adorar. Só um homem que entendeu a situação poderia fazer isto. Ele entrou e ele adorou. Eu fico vendo pessoas, irmãos, que entram nas igrejas. Elas estão passando por lutas. Elas entram na igreja. Elas não têm força de dizer nem amém, nem glória a Deus. Pessoas que não conseguem buscar e adorar o Senhor. Infelizmente, irmãos, tem muita gente assim que continua prostrado. Davi entrou na casa de Deus e ele adorou o Senhor. Ele adorou. Talvez aqui tenha sido o momento que Deus falou assim: é esse aí o homem, segundo o meu coração. Porque a maioria iriam entrar na minha casa para reclamar, para murmurar e para me questionar. Ele entrou para adorar. A maioria ia chegar na minha casa triste, cabisbaixo, com a cara fechada, com o semblante caído. Davi entrou com o semblante limpo, perfumado, cheiroso, arrumado, e veio adorar. Colocou a melhor roupa para vir na minha casa. Alguém que soube superar um problema, irmãos. Superar uma dor, superar uma adversidade. No versículo de número 24. Então, ele voltou para a casa dele, né? Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou, e o colocou à mão do profeta Natã, e o profeta Natã chamou Salomão de Jedidias, amado de Deus. Escute isso. Isso aqui é forte. Davi tinha cometido um pecado com Batseba. Batseba era a mulher de Urias. Davi cometeu adultério. Davi mandou matar Urias. Ele teve um filho com Batseba. A criança morreu.
Ele chora pelaquela criança, ele ora pelaquela criança, a criança não volta, morre. Davi ressignifica o trauma. Davi se levanta do pó. Davi se lava, se limpa, se posiciona, busca a Deus, adora. Ele volta para casa. Ele se alimenta. E ele então vai ter a sua intimidade agora, porque agora, como Batseba já é viúva, o marido dela morreu, Davi tomou ela como esposa. Agora ela podia ser esposa dele mesmo. Antes ele fez algo errado. Agora, como ela estava viúva, ele tomou ela para ser esposa dele. E ele vai então ter intimidade com ela. E ela vai engravidar de novo. Vai engravidar de novo. E quando a criança nasce, Davi chama a criança de Salomão. Davi pega a criança e coloca na mão, sabe de quem? Do profeta Natã, que foi o profeta que confrontou Davi. Davi coloca a criança nas mãos de Natã. Natã pega a criança e diz assim: ele vai ser chamado Gedidias. O nome dele era Salomão, dado pelo pai. Só que o profeta, como homem de Deus, como a boca de Deus, disse Gedidias, que significa amado de Deus. Você é amado de Deus. Amém? Sabe o que isso significa? Que Davi, ele deu a volta por cima. Ou seja, escute isso, a maioria das pessoas, irmãos, a maioria das pessoas, elas ficam carregando o trauma daquela situação que elas passaram antes. E elas tentam de todas as formas evitar aquilo de acontecer. De enfrentar aquela situação. É como alguém que te machucou e você quer, a todo custo, não ver a cara da pessoa. Você quer evitar a todo custo ver a outra pessoa. Porque carrega ainda o trauma. Carrega ainda a ferida. É tão prova que Davi estava curado, que Davi volta à mesma mulher. A ter um filho com ela. Ele não estava preocupado, Deus vai adoecer de novo ele. Deus vai amaldiçoar ele vai morrer de novo. Não, ele tinha sido curado. Davi tinha superado aquele trauma. Então ele vai ter, ali com a sua esposa, um novo filho, que vai ser chamado de amado de Deus, Gedidias. Amém? Sabe o que eu aprendo com isso? Da maior dor de Davi, saiu sua maior alegria. A maior dor de Davi, da história dele, foi aquela situação. Do pecado, da perca do filho. Mas daquela mesma situação, saiu a sua maior alegria, que foi o novo filho, Salomão, que agora é chamado de amado de Deus, e que vai se tornar o substituto de Davi no trono de Israel. E vai ser o rei mais sábio da história do mundo. Que a Bíblia diz que nunca houve outro como ele, nunca haverá. O maior dor de Davi se tornou a sua maior alegria. Do maior erro de Davi saiu o seu maior acerto. Do maior erro dele, saiu o maior acerto da história dele. Que foi ter o rei mais sábio. Que foi ter o filho que Deus amou. Do maior pecado de Davi, saiu sua maior experiência. Saiu sua maior experiência. Amém? Então é possível que diante de uma dor, diante de um dilema, de uma aflição, de uma decepção, de uma frustração, qualquer tipo de coisa, você pode ressignificar essa situação. E daquilo que veio para ser a maior tristeza, a maior dor, a maior frustração, pode virar e se tornar a maior bênção da tua vida.
E você vai dizer assim: eu sou o que eu sou hoje, porque lá atrás eu fui pisado, eu fui machucado. E hoje eu amo tanto porque um dia eu não fui amado. Hoje eu perdoo tanto porque um dia eu não fui perdoado. Eu cuido tanto porque um dia eu não fui cuidado. A maior dor de uma pessoa que sabe ressignificar o trauma pode se tornar a maior experiência, a maior bênção, a maior vitória da vida dela. A pergunta é: como é que você está fazendo diante das tempestades e das dores que você tem passado na tua vida? Você tem ficado prostrado, lamentando, lambendo ferida? Você tem carregado poeira, cinza na tua vida? Você tem andado por aí exalando o mau cheiro do problema? Ou você já se limpou, se lavou, se perfumou e tem adorado a Deus para uma nova história, colocado uma nova veste para viver um novo tempo? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.